O gabinete de transição vetou a divulgação de relatórios elaborados pelos GTs, os grupos técnicos. A justificativa é de que os documentos contêm informações sensíveis repassadas por ministérios e órgãos de controle. Cada equipe ficou responsável por fazer um levantamento preliminar e esse pacote reúne propostas de socorro financeiro imediato, áreas sensíveis como saúde, segurança pública, educação, também ações de curto e médio prazo, como a suspensão da prescrição de multas ambientais. No dia 11, agora próximo, vai ser feita a entrega do relatório final de cada grupo, um dia antes da diplomação de Alckmin e de Lula. Josias, havia uma expectativa para esses relatórios, mas, portanto, ficou para depois. Nós estamos aí, está faltando um mês, né, para a troca de guarda lá no Palácio do Planalto, e o brasileiro é submetido a uma experiência inédita, é a migração entre o ocaso de um presidente que ficou mudo repentinamente e a chegada de um sucessor que transforma a sua reestreia num jogo de esconde-esconde. O Lula, obrigado a governar no vácuo criado pela inação do Bolsonaro, havia acenado com a divulgação, nesta semana, de 3 dezenas de relatórios setoriais. Mas os grupos de trabalho da transição foram proibidos de tornar públicos os seus diagnósticos e, sobretudo, as propostas de solução. O Lula é muito beneficiado pelo desastre produzido pelo Bolsonaro. A simples percepção de que, a partir de 1º de janeiro, não haverá mais um golpista na presidência da República, resulta num alívio extraordinário. A expectativa de reconstrução do que foi destruído em áreas estratégicas como saúde, educação, cultura, meio ambiente, isso produz mais uma dose de consolo, né? Mas tudo isso ainda é muito pouco para restaurar o sossego de um país que está convivendo com vigílias golpistas na frente dos quartéis. Então, numa transição com mais de 400 atores, há muito protagonismo para pouco espetáculo. Por ora, o que tem sobre a mesa? O que há sobre a mesa é uma PEC, a PEC da transição. Nela, há um pedido de licença para gastar que é muito maior do que os compromissos da campanha. Essa PEC era dada como inevitável, e de fato é inevitável. Como não providenciar os recursos para pagar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de 1º de janeiro? Vamos voltar para R$ 400? Como é que você vai submeter as pessoas que estão aí passando fome e necessidade a esse tipo de suplício? Então, isso aqui era inevitável. Reajuste do salário mínimo, alguns compromissos foram assumidos na campanha. Agora, tanto o pedido é alto demais, isso é tão real, que o próprio governo de transição já está negociando um valor mais baixo. E não há, nesta PEC, nenhum aceno sobre mecanismo, um mecanismo qualquer que vá substituir, vai ser colocado no lugar do teto de gastos, que está absolutamente desmoralizado, foi desmoralizado pelo Bolsonaro, furou aí pelo menos 4 vezes esse teto. Então, o que mais chama a atenção é que, em alguns setores, você tem ali alguns sinais, né? Todo mundo já sabe mais ou menos o que vai ser feito na área do meio ambiente, ninguém tem dúvida de que setores como a educação e saúde vão ficar menos piores do que o Bolsonaro deixou. Então, isso tudo está meio... as pessoas dão de barato o que vai acontecer. Mas há uma área, por exemplo, em que não houve nem grupo de transição, que é a área militar. Nós não tivemos grupo de transição. E nem vamos ter, porque já foi informado que não vai haver grupo de transição na área militar. A transição, talvez esse seja o local em que a transição seria mais necessária, mas não vai haver. Por que não vai haver? Porque há problemas nessa área. Você tem generais e oficiais da Marinha também, da Aeronáutica, que estão aí se insurgindo contra a autoridade do presidente da República. Os comandantes das 3 forças já sinalizaram que vão deixar os seus postos antes do término do governo Bolsonaro, antes da chegada do Lula, para não bater continência para o novo presidente.
estão se insurgindo, não contra o Lula, não contra o resultado da eleição, estão se insurgindo contra a Constituição da República. Então, eles têm que bater continência para a Constituição. Estão se negando a fazer isso. E ninguém sabe muito claramente o que está acontecendo nessa área. O Lula indicou praticamente está nomeado o ministro José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa, e ele está ali fazendo meio de campo, tentando contemporizar com esses militares golpistas, militares da ativa, que estão se comportando como golpistas. E a gente costuma dizer, Diego, que o processo de transição no Brasil se assemelha muito com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque lá também o Trump contestou o resultado das urnas e tentou criar um tumulto na reta final. Mas há uma diferença extraordinária entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui. E essa diferença se dá em relação ao comportamento dos militares, que nos Estados Unidos não houve tergiversação. Lá, os militares ficaram do lado da lei, da ordem e da Constituição. Lá, o general Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior conjunto dos Estados Unidos, o chefe maior das forças militares, lá ele deixou muito claro de que lado estava do lado da legalidade, e sinalizou isso para o Congresso, para o Judiciário, ficou muito claro. Aqui não, aqui isso não está claro, e nós estamos empurrando esse problema com a barriga, e o problema não está sendo equacionado. Vamos ter que equacionar com o governo já instalado, mas há essa diferença, e o escritório de transição não conseguiu lidar adequadamente com ela. O problema está sendo protelado para depois da posse.